Vamos ter na tribuna de hoje nosso irmão Jean, trabalhador da casa, né? Onde muitas atividades e tarefas cumpre, e vai trazer hoje para a gente o tema cuidar do corpo e do espírito. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo sempre essa oportunidade de estar no tempo espírita, aonde a gente veio buscar a compreensão, o entendimento, por que estamos nesse mundo e o que viemos fazer nesse mundo. Né? Então, que neste momento de prece, de abertura, por tudo aquilo que temos buscado dentro de nossas necessidades, superando as nossas dificuldades, nossos obstáculos, inclusive dentro da família, na nossa atividade laboral do dia a dia, enfim, na nossa caminhada, que possamos sair daqui com muitas reflexões da noite de hoje. Sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, em teu nome, Pai, Mestre Jesus, essa espiritualidade amiga que está sempre conosco nessas quarta-feiras, nós damos por aberto mais uma reunião pública da noite de hoje, que assim seja. Vai ficar à vontade, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. O Edson, ontem, que é o doutrinário da casa, nos chamou para a gente substituir o nosso irmão que não pôde vir hoje, por outros motivos. E espero então substituí-lo à altura. Eu já estava preparando uma palestra para sábado, na outra casa espírita, e vamos começar a falar desse tema hoje, cuidar do corpo e do espírito, que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele trata sede perfeitos. Uma fala de Jesus, sede perfeitos como o vosso Pai. Na ideia de buscarmos uma perfeição, tendo Deus como espelho em nossas vidas. Aí essa mensagem é uma psicografia do espírito Georges, espírito protetor, que foi feito em 1863, em Paris. Que Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Georges, ele faz a pergunta: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Precisa destruir o corpo? Precisa castigar para que a gente se evolua? Para resolver essa questão, diz ele, apoiar-me em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Ele se acha em ambos em perfeito estado. O que se deve fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O corpo exige umas demandas de conduta, de necessidade. Espírito, que nós somos, exige outras demandas. Como
conciliar os dois nesse mundão de meu Deus que nos dá a oportunidade de sermos agentes das mais variadas formas, atuando na Terra das mais diversas formas. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar em equilíbrio. Então ele diz que tem dois sistemas aqui que se defrontam um contra o outro. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências tão insensatas, uma quanto a outra. Tem pessoas que ficam numa clausura, num isolamento, para tender-se a uma evolução espiritual. Tem pessoas que ficam nos processos dos cuidados do corpo e usam todos os recursos que possam se utilizar para manter o corpo da melhor forma possível e esquece de nutrir as demandas do espírito. Dois extremos. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga uma numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se achar independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da queda. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto um cavalo mal dirigido pelos acidentes de causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornar menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda, ou seja, queremos nos aperfeiçoar, ela se dá nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar-lhes dócil à vontade de Deus e o único meio de alcançar-lhes a perfeição. Vamos falar mais disso aqui então. Até onde começa o espírito e até onde vai o corpo? Didaticamente a gente separa. Existe corpo físico e espírito, que não é matéria. E qualquer tentativa que tenhamos aqui em mãos para tentar entender a essência do espírito, para nós é só mera especulação, porque a gente não tem dimensão, não tem uma régua apropriada para medir o que não se mede, que é o espírito. Só que entre espírito e matéria existe aí um intermediário, que as escolas espiritualistas chamam de campos sutis, vários níveis energéticos. A doutrina espírita, Kardec, por orientação dos espíritos, denomina de perispírito. Tudo que tiver em torno do espírito, o perispírito. É o corpo espiritual que João Evangelista já citava no Novo Testamento. Então,
Didaticamente a gente separa as denominações, mas se a gente for ver, está tudo aqui assim. É um pacote só. Um interfere no outro. Então, para que o espírito esteja bem, você se sinta bem, há uma infinidade de fatores que contribuem tanto para você estar bem, quanto para você ter suas oscilações, suas quedas. A gente vive uma vida de relação, vida profissional, vida econômica, vida familiar, vida afetiva. São vários fatores que fazem com que você se mantenha motivado ou desmotivado, satisfeito ou insatisfeito, corajoso ou medroso, autossuficiente, dono de si mesmo ou impotente, fraco, abatido. Tem muitas coisas que interferem. Hoje, quero dar uma pequena contribuição na questão do corpo, para a gente tomar alguns cuidados em relação ao corpo físico, para que você também se sinta bem. Então, em palavras simples, eu vou passar algumas ideias de como a gente tem alguns cuidados com o corpo. E há vários estudos científicos que mostram, que a gente vai conversar agora, que se irmãos quiserem depois buscar a fundo, pesquisar, tem um campo infinito de pesquisas dando informação a esse respeito. Mas, em princípio, na questão do campo físico do corpo, para a gente estar com uma boa saúde, ele depende de um tripé, uma visão física. Para o teu corpo estar bem, ele depende do sono fisiológico, bem dormido. Ele depende de atividade física e depende de alimentação. O mais importante desses três aqui, por incrível que pareça, é o sono, bem dormido. Que depende do jeito que tu dorme, tipo de colchão que tu usa, os travesseiros para compensar, não levar lixo, incomodação por cima da cama, cuidar de quem dorme, tudo isso interfere na qualidade do sono. Exercício. O mesmo sangue que passa embaixo da unha do pé, por exemplo, passa no cérebro. Então a gente nunca vai conseguir estar bem, lúcido, se o sangue vem estagnado, uma falta de exercício. Uma pessoa, quando fica muito tempo parada, com sedentarismo, começa a apresentar-se aí intoxicações no corpo. A gente precisa de movimento. A natureza desenvolveu a gente em milhões de anos para pular árvore, de galho em galho, pular pedra, atravessar rio, correr atrás de bicho, fugir de bicho, andar, e comer isso. Hoje a gente faz o contrário. Come isso e não anda nada. O corpo não está preparado, biologicamente falando, em milhões de anos, para esse estilo de vida que nós estamos dando para ele nos dias de hoje, essa vida moderna. E a gente está vendo algumas alterações, inclusive, nas crianças que vêm se apresentando aí, que a gente vai comentar sobre isso. O outro aspecto é a alimentação, que a gente precisa tomar alguns cuidados. Para a gente entender sobre a alimentação, eu vou fazer uma comparação. Nosso corpo é como se fosse um aquário. A pele é o vidro, cheio de água aqui dentro. Dentro desse aquário, trilhões de células. Trilhões e trilhões de células. Trilhões de bactérias. A gente tem mais bactérias no corpo do que células. Trilhões de vírus aqui dentro. Fungos, leveduras. E a gente acha que é um indivíduo. Nós somos um universo organizado, individualizado nesse aquário. Por dia nascem milhões de células. Por dia morrem milhões de células. Então o corpo se renova todos os dias. Nessa conta dessa renovação celular, nascem cerca de 30 mil células
alteradas biologicamente, células cancerígenas, alterações genéticas. Só que nasce morto. Por que nasce morto? Não tem ambiente para ela se desenvolver. Não tem ambiente para ela respirar, vamos dizer assim. Por que se diz isso? Cânceres geralmente se criam em ambientes ácidos. Nesse sentido, o corpo ele tem um mecanismo de defesa. Toda vez que você... o mecanismo de defesa é se manter um sangue sempre alcalino, nunca ácido. Você pode tomar refrigerante, pode tomar limão, pode tomar várias coisas ácidas, o teu corpo não fica ácido. Pode tomar água ácida, o teu sangue não fica ácido. Ele tem um mecanismo de defesa que a gente chama de sistema de tamponamento, ou a homeostase, que ele vai manter o equilíbrio basicamente de duas formas. Toda vez que você tende a criar uma acidez no sangue, ele vai neutralizar isso quimicamente. Para isso ele usa alguns minerais, como cálcio, magnésio, que ele tira dos ossos, dos músculos, das cartilagens, dos ligamentos, dos tendões, das bursas, dos discos entre as vértebras, e joga no sangue. Isso neutraliza a acidez e o câncer não se cria. Mas qual é o preço que a gente paga? Descalcificação, processos inflamatórios, dores em geral, cansaço, estafa, câimbras, artrite, artrose, osteoporose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, os osteófitos, bico papagaio, tic-tic, canarinho, tucano, então são coisas que vão surgindo na vida. Por que o corpo faz isso? Ele prefere 1000 vezes ter uma artrite, 1000 vezes ter uma artrose, uma hérnia de disco, do que ter um câncer. O corpo é perfeito nesse mecanismo de defesa. O engenheiro que projetou isso tudo é fantástico. Milhões de anos para chegar onde estamos hoje, nesse nível de equilíbrio. Para esse cálcio voltar para os ossos, precisa-se de exercício. Os irmãos entenderem. Se eu pegar uma chave de fenda não magnetizada, se eu encosto a ponta dela num parafuso, ela não gruda, ele não puxa, não imanta, porque ela não está magnetizada presa. Só que para eu magnetizar ela, basta eu bater a ponta da chave de fenda, ou qualquer metal pontudo, tesoura, faca, bater no chão, assim, na pedra, no cimento, os íons de ferro vão ficar todos agitados, eles se polarizam, direcionam, aí cria um campo magnético. Na ponta você encosta a chave de fenda e ela atrai o parafuso e vem grudado nela. Só por causa da batida que você deu. Isso se chama efeito piezoelétrico, um termo italiano, para definir eletricidades, impactos, criados por impacto. Campo magnético criado por impacto. É igual a duas pedras, quando bate uma na outra, sai aquela faísca. Cria-se uma eletricidade ali. Com isso, o osso e os músculos funcionam desse jeito. Se você não faz exercício, não tem atividade física, você perde cálcio. E geralmente fica acumulado nos rins. Uma pessoa, quando ela está em estado de coma, que fica totalmente neutralizada, sem tônus muscular nenhum, em um dia, 24 horas, ela perde 20% da massa óssea. Em um dia. Vimos como é que ficam as pessoas sequeladas pós-UTI, depois do Covid, por exemplo? Pessoas com porte físico saírem com o corpo franzino, esmilinguido. Pela falta de exercício. O osso funciona desse jeito. Quando você dá atividade física para o corpo, ele absorve o cálcio totalmente novamente e faz com que aumente a densidade óssea. Se for pensar desse jeito, o osso não é só para dar estrutura física para o corpo, a biomecânica. Ele é uma fonte química de manutenção da vida, tanto que o sangue é criado na medula óssea, dentro dos ossos. Então, para a gente manter uma saúde boa, a gente precisa cuidar da atividade física. Ter atividades regulares, algo que você goste, que dê satisfação, alegria, para não ser aquela coisa chata, pesada, forçada. Mas a gente precisa de atividade física.
Outro mecanismo que o corpo vai fazer, para que se neutralize a acidez, ele vai usar alguns órgãos do corpo para jogar o excesso de hidrogênio, ou seja, a acidez para fora. Ele usa 4 órgãos, basicamente. Um é a pele, um suor. Aí começam a se aproveitarem os hospedeiros naturais que vivem no nosso corpo. Frieiras, micoses, dermatites em geral, câncer de pele, psoríase, candidíase, herpes, melasmas, rosáceas, verrugas, espinhas, furúnculos, uma série de disfunções que acontecem na pele. O outro órgão é o rim, aí sai pela urina. Aí começam a se formar cálculos renais, pedras no rim, candidíase, cistite, infecção urinária, pólipos no colo do útero, dificuldades reprodutivas por causa da acidez no ambiente. Os músculos se retraem como um mecanismo de defesa, porque o trato urinário está sendo agredido, trava a tua coluna, porque a gente nunca liga uma coisa com outra. Aí, outro órgão que ele vai jogar os ácidos para fora é o próprio pulmão. São 10 metros quadrados de contato superficial com o ar, mais do que a área de superfície do corpo, da pele. Então são 10 metros quadrados que ele drena toda a acidez, o gás carbônico, e joga para fora. Com isso, quando é em excesso, começa ou a vasoconstrição, que é a asma, ou ele produz muco, catarro, para se defender. Aí dá tosse, cansaço, pigarros, bronquites, rinites, sinusites, faringite, laringite, chatite, incomodite, aquelas coisas todas que vão subir no nosso corpo. E os músculos se retraem para proteger o teu pulmão e travam o teu corpo, os teus movimentos todos. O outro órgão é o estômago, que é o mais importante agora para a gente entender. Ele drena a acidez aqui para dentro, na forma de ácido clorídrico. Então esse ácido sai por cima, ele sai por baixo. Começa a apresentar-se refluxos, azias, queimações, gastrites, úlceras. Onde o cérebro controla o teu estômago é na sexta vértebra torácica entre as escápulas. Começa a aparecer dores, desconforto. Altera o movimento da cervical, dos ombros. Com isso começa então a apresentar-se aí hernias de disco, artrites, artrose, por causa desses bloqueios que vem. Quando esse ácido em excesso vai para o intestino, começam outros problemas. Dentro do intestino a gente tem mais bactérias do que células do nosso corpo. Com isso, elas se alimentam da nossa comida. O resultado disso são vitaminas que a gente precisa. O nosso corpo, ele precisa de 21 tipos de aminoácidos diferentes. 9, o nosso corpo não produz. São elas, as bactérias do intestino. Quando você agride o teu intestino de diversa forma, que aumenta essa acidez para o intestino, dependendo da tua alimentação, você fica com carência de vitaminas. Na prática, isso vai gerando mau humor, irritabilidade, impaciência, desânimo, cansaço, estafa, mal-estar, perda da libido, insônia, vontade de tocar longe, ansiedade, angústia, depressão, e a gente começa um processo todo de dores. Por quê? Durante o sono, com a agressão principalmente do intestino, os músculos vão se retraindo e travam os movimentos da lombar. Dependendo do que você come no domingo, vai ficar com dor na coluna até quinta-feira. E a gente nunca liga uma coisa com a outra. Tem um abismo entre o que faz e o que a gente sente. Então, se a gente for pensar nesse processo, é de se entender por que muitas depressões, angústias, tristezas, ansiedades, não é espiritual, é físico o problema. O cérebro, para ele funcionar, uma célula, um neurônio do nosso cérebro, do sistema nervoso, ele precisa essencialmente de 3 coisas. Primeiro, oxigênio, é o nosso principal alimento. A gente não vive sem oxigênio. Segundo, glicose. O neurônio, para funcionar, ele precisa de glicose, que depende da tua alimentação.
E aí, terceiro, são essas vitaminas que eu falo. E que boa parte são as bactérias do teu intestino que nutrem o teu cérebro. Então, se a gente não cuida, dependendo de certa alimentação, você passa a desenvolver depressões, ansiedades, angústias. Espíritos se aproveitam dessa situação toda e começam a te induzir para manter o padrão de comportamento. E a gente não sai daquele padrão. Muitos espíritos, ao sinal, obsessores, que querem nos prejudicar, se aproximam na ideia de nos atrapalhar, de nos induzir. E muitos deles ficam desempregados, porque a gente mesmo se machuca. Eu costumo dizer que a gente tem mal olhado. A gente vê as coisas que é comer. A gente se machuca pela boca. E a gente não se dá conta. Então, é de se perguntar o que provoca essa acidez do sangue, esse desequilíbrio. Como eu falei, a primeira coisa, má qualidade do sono, falta de exercício e alimentação. No campo da alimentação, o mais importante de todos, falta de água. Nosso corpo é um aquário, essa água precisa ser renovada o tempo todo. Dependendo, se tu não tomas água, a água apodrece, ao pé da letra. Imagina um aquário com água parada. O corpo ele tem que se desdobrar para jogar fora, vamos dizer assim, ou reciclar as células que morrem por falta de água no nosso corpo. Então a gente precisa tomar água. Aí só uma dica. De preferência água de filtro. Porque a maioria das águas elas são ácidas, são envasadas na fonte com temperatura alta, as águas minerais. Isso transfere as toxinas do plástico para a água. E tem vários estudos mostrando que o plástico é um dos elementos principais que, ao entrar no corpo, ele mimetiza, ele estimula a formação de estrogênio. Isso está fazendo com que nasçam mais mulheres do que homens. Os homens estão nascendo mais feminilizados. A taxa de espermatozoide dessa geração que está vindo agora é 1/5 das nossas avós. Dismorfias sexuais, síndromes do pinto pequeno, as clínicas sendo procuradas por causa disso, ginecomastias, gorduras localizadas, tudo por causa das questões hormonais, por causa do plástico. Fora a epidemia de câncer, as mulheres nascendo mais precoces, estéreis, dificuldades reprodutivas e epidemia de câncer também. Estão todas aí as informações. Fora o surto de autismo, quantidade de crianças com autismo, e Alzheimer e Parkinson na velhice. E todos os estudos estão dando os indicativos. E um deles é o plástico, que já está na natureza. Falando nisso, nós estamos com uma campanha ali de reciclagem, com tampinhas de todos os tipos de plástico que você quiser trazer. Nós estamos em parceria com uma organização não governamental que utiliza esses plásticos, as tampinhas, para reciclagem de diversa forma e conseguir, com esse lucro, fazer cirurgias para castração de cachorros. Né? Animais para quem não tem condição. O plástico está fazendo tudo isso na natureza. Voltando, o que provoca acidez no sangue? Falta de água no campo da alimentação. O açúcar, refrigerantes e energéticos, bebidas alcoólicas. Isso aí que chamam de trigo, que não é mais. Aquele trigo egípcio, selvagem, da época de Jesus, não existe mais. Empresas diversas que são donas de laboratórios farmacêuticos e donas de empresas da indústria alimentícia, mesmo os donos, criando uma série de disfunções aí, de problemas em nome do lucro. Nós não sabemos o que estamos comendo hoje, fora os transgênicos, por aí afora. Mas
vários estudos mostrando a relação do glúten com Alzheimer, Parkinson, demências na velhice, arteriosclerose, cânceres de diversos tipos e os problemas psicológicos por carência de vitaminas, porque ele agride toda a flora intestinal. E o nosso cérebro depende dela. Nós, espíritos que somos, dependemos do nosso corpo. O cérebro não vai funcionar, por mais que o espírito esteja motivado, se o corpo não estiver bem. Só que pior do que todos esses alimentos aqui que eu estou falando, é a caseína, que é a proteína do leite. Não é a lactose. A lactose é o açúcar que está envolvido no leite. O leite é o maior vilão de todos. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele forma corpos estranhos, e alguns deles, semelhantes aos hormônios da tireoide, o corpo começa a combater a tireoide por biossemelhança, por estímulo do leite. Começam a vir as depressões, alterações hormonais. E não é espiritual, é físico. Nesse sentido, o leite ele é considerado como veneno, ele não é alimento. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele tende a alterar o pH do sangue. Isso faz com que o corpo, urgente, neutralize a acidez. O que ele vai fazer? Vai tirar cálcio dos ossos. Então essa história de que o leite é bom para os ossos por causa do cálcio, cientificamente comprovado, é uma mentira. Tem uma indústria por trás disso, fazendo com que, em a gente não tendo esse conhecimento, a gente passe a se intoxicar, e a gente não se dá conta do quanto nós estamos nos envenenando pela boca. E a caseína ela está no leite, no queijo, no iogurte, no sorvete, no chocolate que tem leite, no creme de leite, no leite condensado, no pão de queijo, no nata, requeijão, manteiga, purim X que vai no sushi, um whey protein, um leite em pó, um leite de caixinha, leite de saquinho, leite sem lactose, leite da vaquinha ecológica, corretamente ecológica, feliz. Independente do que for, industrializado ou não, a caseína ela provoca essa acidez do sangue. Interessante, meus irmãos, porque a título de veneno, o teu corpo não sabe fazer a diferença entre uma gota de veneno de cobra ou um litro de veneno de cobra. Se entrar isso aqui, ele vai reagir como se tivesse entrado no rio. E ele ativa todas as defesas do corpo da mesma forma. E às vezes ele vai enrustido num risoto, vai enrustido numa massa de açaí, uma pipoquinha com manteiga. O corpo ele ativa essas defesas. E a gente não se dá conta do que estamos fazendo com o nosso corpo. Em milhões de anos, biologicamente falando, o corpo não se adaptou às agressões alimentares que nós estamos impondo no nosso corpo hoje, das facilidades, da praticidade, dos fast foods da vida. E aí a gente vê países como os Estados Unidos, por exemplo, que está carregando o fardo desse tipo de conduta, em que, em termos de saúde pública, problemas diversos acontecendo. Tudo em nome de um capital, de uma indústria movimentando, e a gente não se dá conta. Isso na questão do corpo. Se a gente for olhar, então, em termos de dignidade alimentar, será que a gente consegue fazer ideia onde é que nós vamos chegar em termos de população mundial que sequer tem uma alimentação digna por dia, às vezes por semana? Bilhões de pessoas. Essa bolha vai estourar. A quantidade de processos depressivos, doenças como câncer, entre outras, que a gente não se dá conta, por intoxicações. Por que eu, vamos dizer assim, me atrevi, né, nessa ousadia, assim, de querer falar sobre essa questão mais física e pouca doutrina espírita hoje? Porque o nosso maior inimigo, meus irmãos, é a falta de conhecimento. Então, quando a gente começa a ter informações e passa a se cuidar, a gente passa a ter empoderamento de você ser o dono da tua própria saúde e saber se cuidar. Porque há muito vampirismo, pessoas com
interesse no teu dinheiro, remédio para isso, remédio para aquilo, cirurgia. Quanto menos a pessoa conhecer, melhor. Então não adianta eu entrar ignorante num consultório, seja ele qual for, e sair ignorante com uma receita na mão, achando que aquilo vai me curar, não cura. Não adianta eu apagar o fogo com o extintor e do outro lado jogar gasolina. Então se a gente quer o milagre, tem que se livrar do pecado. Se a gente quer a bênção, tem que se livrar da tentação. Em uma palavra, quer equilibrar o teu corpo? Vai buscar conhecimento para fazer desintoxicação, saber o que deve se comer, para que você fisicamente esteja bem. O teu cérebro funcione. E você passa a dar vida para a tua vida, sem que espíritos desses, que têm um conhecimento incrível de alimentação, neurocientistas no mundo espiritual, que usam o conhecimento intelectual para fazer o mal, para induzir na depressão. Hordas de espíritos que estão induzindo as pessoas de forma assim, em rebanho, ao suicídio, a processos depressivos, simplesmente por intoxicação. Quando você come uma fruta, por exemplo, as bactérias do teu intestino se alimentam dessa fruta e te devolvem vitaminas. Você come um arroz, elas se alimentam desse arroz e elas te devolvem vitaminas. Você come um peixe, elas se alimentam desse peixe, devolvem vitaminas. 70% vai para o teu cérebro. Você come uma batata, elas te devolvem vitaminas. Você come um queijinho, você mata elas. Uma natinha, você mata elas. Direta ou indiretamente. Porque apodrece o intestino, ao pé da letra, gerando fungos e toxinas. Essas toxinas e o câncer se tornam direto. Existem chamadas proteobactérias, que se alimentam das proteínas animais. O cocôzinho delas, vamos dizer assim, o resultado são substâncias que estão relacionadas diretamente com demências, arteriosclerose, Alzheimer, Parkinson, doenças neurológicas. Então, para saber se isso que eu estou falando faz sentido ou não sou eu que tenho que dizer, não é o médico, não é o nutricionista, não é o exame. Fique 3 meses. Xiita, fundamentalista, fanático, boca seletiva. Não deixe entrar nada que tenha, por exemplo, caseína nem glúten no seu corpo. 3 meses só. Depois volta comigo. Você não vai morrer em ficar 3 meses ausente. Depois se permita comigo. Você vai ver a diferença que vai dar no teu corpo. É outro padrão mesmo. É outro padrão. Vários estudos mostrando todo esse processo. Então, quando a gente se permite começar a buscar a novos conhecimentos e sair desses padrões de herança que a gente recebe na cultura alimentar, por exemplo, de avós, pai, mãe, enfim, a gente corta ciclos. Mas a minha avó sempre comeu, morreu com 90 anos. O meu avô, e assim vai. A gente começa a ter referências do passado. Antigamente as pessoas não sabiam do que morriam. Aquele lá morreu com nó na tripa, o outro com o bucho virado, a outra com doença de senhora. As pessoas não faziam correlação de uma coisa com a outra. Hoje nós temos conhecimento suficiente, entendo o conhecimento, ter o empoderamento de saber se cuidar e começar a dizer não para certos tipos de conduta alimentar. Quando você tem esse controle, você pode se permitir lá uma vez ou outra um prazer, o corpo que lute depois, é tua conta. Mas você está sabendo o que está acontecendo. Não adianta ficar tomando remédios, desintoxicações. Outra leitura. Acordou com dor na lombar, dor no torácico, pode ver que você comeu alguma coisa no dia anterior que te fez mal. Essa noite eu dormi, eu acho que eu trabalhei muito no mundo espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente escuta isso de vez em quando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É físico. O que é do espírito é do espírito. A gente sabe das questões psicológicas que interferem. Mas muitos espíritos se arvoram e têm resultados eficazes nas obsessões pela nossa falta de conhecimento, a gente não se dá conta. Então, meus irmãos,
quanto mais a gente buscar conhecimento, tanto no campo da atividade física, no bem dormir, na questão da alimentação, a gente vai pelo menos cercar a parte onde o espírito está cativo da melhor forma possível. Se isso não fosse importante, essa nossa fala de hoje, Kardec não teria colocado isso aqui nas obras básicas. A gente precisa cuidar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Hitler, por exemplo, era vegano. Não comia nada que tinha leite. Ah, gente, então bota por terra tudo que falou. Não. Não adianta ficar cuidando com o corpo como se fosse um templo e esquecer também de combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ciúme, a culpa, a ganância, a soberba. Espíritos obsessores, quando eles se aproximam, eles não inventam problemas na gente. Eles só aumentam. Por isso que Deus deixa. Faz parte da didática divina para a gente reformar-se, tendo envolvimento com as coisas ruins que nos acontecem, a gente passa a valorizar outras coisas. Você só vai dar valor para a paz depois que passa pela sequela da guerra. Você vai dar valor para a saúde depois que fica doente. Você vai dar valor para a fidelidade depois que é traído. São os mecanismos de aprendizagem. A proposta de Jesus e da doutrina espírita, que são a mesma, é para a gente não precisar passar pelos mecanismos da dor. O convite está sendo feito num processo de limpeza, de transformação física e transformação espiritual. Saber se amar, se proteger, se cuidar, para que a gente não fique aí de fácil acesso ou se deixe levar facilmente pelas influências do mundo lá fora, que muitas vezes só nos levam para baixo, nos deixam doentes de diversa forma. E os espíritos só se aproveitam e nos induzem, sabendo que você tem certas alergias que você nem sabe que tem, eles ficam induzindo, vão te induzindo. Aí aparecem problemas na pele, espiritual, não, é físico, falta de conhecimento, cansaços, dores, e a gente não se dá conta. Como é bom a gente começar a buscar conhecimento nesse sentido. Então hoje trabalhamos um pouco essa questão do corpo, dando assim contribuição para a gente começar a buscar e ter esse domínio sobre a própria saúde do corpo, mas não esquecer de fazer a prática do bem, da caridade, fazer parte das instituições, dos templos hoje que nos edificam, que criam virtudes, independente da religião que você goste, mas que faça. Para você fazer o bem, você tem que se mexer, tem que se envolver. Para fazer o mal, basta ficar parado. Então, fica aqui as dicas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. Para a gente meditar e refletir em casa. Obrigado pelo carinho, pela vibração de todos, que a gente possa levar essas vibrações àqueles que convivem conosco, para que eles também possam receber esse carinho de luz que a gente recebe aqui dentro. Que Jesus nos conforte a todos. Obrigado. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Possas